Olá, meu nome é Luiz Carlos. Como eu falei anteriormente, eu já me apresentei. Eu vou me apresentar um pouco melhor agora durante a aula, tá? Nós vamos falar essa aula inicial, a primeira aula, sobre impressão 3D na ortopedia veterinária, tá? Como preparar esse arquivo, para que é usado, um pouco da introdução do que fazer e já falar, adiantar para vocês já os programas que a gente vai usar durante as próximas aulas, tá bom? Então vamos lá, meu nome é Luiz Carlos Estrela, eu sou médico veterinário formado no IFPB, né, Instituto Federal da Paraíba, lá em Souza, tá na Paraíba, interior da Paraíba. Fiz residência em ortopedia veterinária pelo Hospital Público Veterinário de São Paulo, aqui na Zona Sul, onde eu moro atualmente, tá? E estou especializando em ortopedia pela Anclivepa São Paulo, tá? Tem meu Instagram aí, se vocês quiserem me seguir, eu posto um pouco da minha vida pessoal, minha vida profissional, alguns casos que eu opero muito traumatologia, tá? Minha realidade hoje é muito trauma, muito atropelamento, politrauma, então vão ver muita pré e pós-operatório lá de fraturas diversas, tá bom? Então vamos lá. Qual o objetivo dessas aulas? Por que eu decidi gravar essas aulas, tá? Muitas pessoas me perguntavam, porque sabem que eu lido com impressão 3D, sabem que eu trabalho um pouco com impressão 3D, então muitas pessoas me perguntavam como fazer, ou mandaram mensagem para mim, Luiz, qual programa eu posso usar? Tem um amigo meu que tem uma impressora 3D, mas eu não consigo, a gente não conseguiu tratar o arquivo para ficar bom para imprimir. Como é que eu faço isso? A partir disso eu decidi fazer essas aulas, tá? O que basicamente agora, como eu aprendi tudo isso? Eu aprendi também com o meu orientador, que ele era da área ele é da área de desvio angular, ele gosta muito de desvio angular, da área da ortopedia no geral, porém, ele trabalha com impressora 3D. Inclusive essa impressora que eu estou aqui hoje, que é essa da foto aí, tá? É uma impressora dele, tá? Que está emprestada a mim no momento. E eu assisti vários vídeos de outros assuntos e comecei a aprimorar, a colocar dentro usando o osso. Assistia vídeo, tem um vídeo que foi o meu primeiro que eu assisti, foi do cara fatiando, dividindo um Batman para imprimir. Tá? Então, a partir disso, eu comecei a entender, pegar essas dicas em objetos e aplicar em ossos, em imagens 3D de ossos. Tá? Vou mostrar a vocês quais os programas nós utilizamos, desde quando sai da tomografia até chegar na impressora. Adianto já que são 3 programas que nós vamos usar. Qual tipo de arquivo a impressora utiliza, qual você vai utilizar nisso, eu vou falar também. E como utilizar esses programas da melhor forma. No de Mesh Mixer eu vou ensinar um pouco sobre modelagem ali, tá? No programa Mesh Mixer, que é o segundo programa que nós vamos ver. Talvez se der, eu faço também, eu peço também para fazer uma aula sobre modelagem 3D, fazer objetos. Eu tenho desse vídeo aqui na parte de baixo aí, onde tem ao lado de onde tem a foto eu e o Dr. Renato Otaviano, tem também um objeto que ele pediu para eu desenhar para um pessoal da odontologia lá de onde ele estava dando aula, que eles pediram esse objeto para aprender uma probe. Então isso também dá para você fazer com esses programas que eu vou mostrar a vocês, tá? E, como eu falei, esse é um pouco da modelagem básica que eu vou ensinar a vocês. Como a impressão 3D surgiu na minha vida? A impressão 3D basicamente surgiu na minha vida em 2022, quando eu conheci o Dr. Renato Otaviano, né, que está aí na foto comigo. Nesse tempo eu fiz um curso com ele, eu assisti um curso com ele sobre planejamento para cirurgias de correção do chassan de patela. Então, ele já tem esse projeto, desde então a gente criou uma grande amizade e vem desenvolvendo vários projetos juntos. Disso, vamos lá. O que é basicamente a impressão 3D? A impressão 3D é uma deposição de plásticos em camadas que formam objetos, os objetos desejados. Tá? Ele pode ser muito utilizado em máquinas para fazer peças, em objetos decorativos, por exemplo, de peças. Essa impressora que está aqui atrás de mim, que é essa da foto, algumas peças dela são impressas na própria impressora 3D. Então a gente consegue fazer peças funcionais, fazer botões, fazer suportes com a impressora 3D. Na ortopedia veterinária ela pode ser usada de diversas formas. Uma dessas formas são para auxiliar em cirurgias mais complexas. Cirurgias de desvio angular, que você vai pegar o osso ali, pegar o osso mesmo, ver onde está o desvio, ver se ele está mais torto para cá, ver onde está realmente aquela deformidade que você está vendo no computador. Então, você vai pegar
esse osso 3D, impresso em 3D, e vai planejar osteotomias, vai planejar onde vai fazer o corte, planejar onde vai tirar um pedacinho do osso ali. Tá? Também para cirurgia de estabilização de coluna, você tem uma coluna ali que você está em dúvida, o raio-x não foi tão preciso. O ideal sempre é pedir uma tomografia em fraturas de coluna para ver a extensão da lesão, ver como está essa lesão, né? Então você consegue imprimir e ver como está realmente aquilo ali, tá? E a impressão 3D vem para aliar a tecnologia à cirurgia ortopédica, que são coisas já muito tecnológicas, que precisam muito de tecnologia, né? Como assim? Na fabricação de implantes. Nessas fotos que estão aqui ao lado, você vê uma endoprótese. Essa endoprótese aí seria para uma tartaruga que tinha perdido sua nadadeira, e iríamos colocar essa pecinha aí dentro. Isso aí é impressão em titânio, né? E iríamos colocar isso no canal medular para nessa outra haste mais quadrada aí, acoplar uma nadadeira para essa tartaruga, tá? Também para prótese de quadril. Se você vê, alguns componentes da prótese de quadril são feitos na impressão 3D, na impressora 3D de titânio, tá? Não normal de plástico, mas é uma impressão 3D especial de titânio. Como eu falei, essa foto aí foi da tartaruga que a gente ia fazer a cirurgia. Infelizmente, por alguns problemas no quadro do animal, a gente acabou não fazendo a cirurgia, tá? Essa outra imagem aí desses dois ossos, os dois foram impressos por mim e foi exatamente para isso, para planejar uma osteotomia. Essa aqui é uma parte dessa impressão, tá? Que acabou dando errado, então só imprimiu essa parte. Então, você pega o arquivo em si, imprime e vê. Eu gosto de imprimir sempre dois. Imprimo um para o cara fazer, o cirurgião fazer a cirurgia, e outro para ele comparar. Até para ele mostrar o tutor lá, mostrar o dono do animal. Ó, o osso está assim, vai fazer isso, vai ficar assim. Entendeu? Então vamos lá. Quais os materiais são usados? Os materiais mais comuns são o PETG, que é basicamente uma reciclagem ali de garrafa PET. Ele é muito bom também, ele aguenta temperatura. Tá? O ABS é um material simples de utilizar, mas ele é mais sensível, um pouco mais sensível à temperatura, tem que ter uma umidade ideal, uma temperatura certinha. O PLA é o que eu uso com mais facilidade, porque ele é bem menos sensível à temperatura, a mudanças de temperatura, tá? Então, a gente consegue com o PLA imprimir em qualquer tempo do ano, tá? Basicamente, existem vários outros materiais, mas esses são os que eu mais conheço, tá? Pelo menos para impressão em filamento. Existe também impressão em resina, que é numa máquina específica de resina, que é essa impressão desse guia de corte aí que está na minha mão nessa foto. Tá? Uma foto meio ruim, mas era a que eu tinha desse guia. É um guia de corte. Essa daí é daquela mesma cirurgia da tartaruga. A gente ia acoplar no coto do osso que tinha, e a partir dessa ranhura que tem ali na parte de baixo dela, a gente ia fazer o corte para encaixar a partir desse corte e ficar exatamente do tamanho que a gente precisava, tá? Problema da resina, ele é sensível ao calor, não dá para autoclavar, tá? Não dá para esterilizar aquilo para entrar na cirurgia. A esterilização dele é apenas com óxido de etileno, que é um gás, né? E essa imagem de cima aí é como é feita a impressão em titânio. Basicamente é um pó que se eu não me engano, um laser pega nesse pó e vai formando essas imagens que aí dá para fazer prótese de quadril. Essa imagem anterior lá é uma impressão de titânio, a imagem da prótese da tartaruga, né? Então, quais os softwares nós vamos utilizar? Vou falar agora sobre os softwares, um pouquinho só sobre os softwares, porque vai ter uma aula para cada software mais na frente. Cada software eu vou fazer uma aula específica mostrando algumas ferramentas, algumas coisas que ajudam, algumas coisas que dificultam um pouco mais, como utilizar esse software da forma correta, né? Então, basicamente são 3 softwares que nós vamos utilizar. O Ivesalhos, que é um programa que é do governo federal, ele é gratuito, então ele é de fácil acesso, só baixar aí no seu computador. Ele pega, eu não sei se pega em iOS, mas eu sei que em Windows pega. Ele é gratuito, como eu falei. Ele pega a imagem em Daikon e transforma em STL. Basicamente o que é a tomografia? Grosseiramente falando, bem grosseiramente falando mesmo, são basicamente sucessões de raio-x ali, de imagens parecem raio-x, mas não são, tá? Que um arquivo
de tomografia contém aí 300 até 1000, até 3000, depende do tamanho do arquivo, do tamanho do animal, da resolução também dessa imagem, dessas imagens. Esse programa vai pegar os arquivos em DICOM e transformá-los em arquivos STL, que é o arquivo 3D em si, tá? Do arquivo STL, formou no Iversarius, a gente vai colocar no Mesh Mixer. O Mesh Mixer é um programa de edição, é um programa de criação de imagem, de objetos 3D. Né? Você consegue criar muita coisa nele. Consegue criar objetos, criar brinquedos, vasos. E com isso a gente usa para fazer essa parte da edição, basicamente falando, do osso para a impressora. Ele é gratuito também, você consegue baixar na internet facilmente. Tá? Ele funciona com arquivo STL. Você pega o arquivo STL, joga nele, você vai cortar, vai limpar, vai fazer o tratamento ali na imagem, na peça, para que ela fique sem resíduos, para poder imprimir direitinho, né? Você vai até modelar um pouco, eu brinco até lixar um pouquinho ali para deixar mais lisinho, tá? E também pode criar estrutura, você pode criar uma coisa que liga, pode criar um tubo dentro do osso para você passar um pino. As aplicações são várias. Eu vou mostrar algumas na aula específica para cada programa. Né? E o Ultimaker Cura. O Ultimaker Cura ele é um fatiador. Você vai fatiar o objeto para... ele vai criar o G-Code, que é o código que a impressora vai ler. Né? Você vai criar nesse Ultimaker Cura. Ele vai dizer ali... Você vai ter que colocar a impressora, o modelo e tal. Né? Ele é gratuito também. Então você consegue pegar esse arquivo STL que vem no Mesh Mixer já tratado e colocar no programa. Você vai fatiar, vai criar suportes, vai também ver tempo, ver como vai a posição de cada um. Então agora eu vou falar agora sobre cada um pouquinho de cada um, para a gente entender mais ou menos o que é cada programa, tá bom? O Iversarius, como eu falei, ele é um programa gratuito. Ele pega a tomografia computadorizada, as imagens tomográficas que tem aí nessas imagens que estão aparecendo para vocês aí. Ele pega esse tipo de imagem que é em DICOM e transforma em STL, que é nessa quarta imagem aí lá de baixo que está com o nome volume em cima, tá? Ele transforma. Você vai ver mesmo, você consegue rodar isso, vocês vão ver na aula que você consegue rodar, ver todos os detalhes, ver o que tirar, ver o que colocar. Ele cria a imagem 3D. E nele também dá para dar uma pré-limpeza. Como assim uma pré-limpeza? Tem algumas coisas que você consegue selecionar e já tirar antes de transformar nesse arquivo, tá? O próximo programa que a gente vai tirar do Iversarius vai jogar para o Mesh Mixer, tá? O Mesh Mixer, ele aceita arquivos em STL, que a gente tirou lá do Ultimaker, do Iversarius, e a gente vai editar essa imagem. Fazer o quê? Fazer cortes, fazer preenchimentos, fazer limpeza. Você vê, essas imagens aí, basicamente, esses primeiros dois quadros aí, são de como a imagem sai lá do Iversarius. E a segunda imagem são como depois de tratado, como fica. A gente consegue tirar todas as costelas, consegue tirar escápula, consegue tirar todo o que não é de interesse naquela peça. Se meu interesse é a coluna, eu vou deixar somente a coluna. Tá? Se meu interesse é a costela, é o quadril, enfim. Se nesse caso aí desse animal, o interesse era a tíbia, que tinha uma grande deformidade. Então, todo o restante de nada me servia. Então, eu consigo tirar, consigo preencher, consigo limpar tudo isso para o próximo programa, que é o programa Ultimaker Cura. Tá? O Ultimaker Cura, como eu falei, é um fatiador. Então, ele vai pegar o STL, a imagem 3D, e vai transformar em um arquivo que a máquina, que a impressora 3D consegue imprimir. Nisso você vai colocar suportes, ele vai dizer o tempo que você precisa para fazer, que você vai levar. Por exemplo, no segundo quadro aí você tem, essa radiuna iria levar 3 horas e 11 minutos. Tá? Essa coluna desse animal aí, essa coluna parte cervical, iria levar 9 horas e 36 minutos. Então, não é uma coisa rápida, tá? É um pouco demorada. Só que, assim, quanto melhor a qualidade se faz, mais tempo demora. Se quer uma coisa mais grosseira um pouco, você vai levar menos tempo. Só que aí depende também da configuração desse programa aqui, tá bom? Então, você consegue rodar, deitar. Eu quero imprimir esse arquivo deitado. Eu quero imprimir ele em pé. Isso tudo vai lhe dar o tempo também, aumentar ou diminuir o tempo e aumentar ou diminuir qualidade e resistência. Isso também eu vou falar na aula, quando eu for falar sobre o Ultimaker Cura, tá bom? Então, como eu falei, os próximos vídeos vão ser
Sobre cada vídeo vai ser sobre um programa. Vou falar sobre Vesários, sobre o Mesh Mixer, sobre o Ultimaker Cura e se tudo der certo também eu vou falar sobre um programa que é um criador de objetos que para você criar alguns objetos mais simples. Eu não manjo muito de criar objetos complexos, mas como eu falei aquele lá no começo, aquele objetozinho, um suporte para uma probe do pessoal da odontologia, isso a gente consegue criar. Aí você consegue também criar objetos, criar, por exemplo, eu tentei criar esse marcador radiográfico. Eu comprei a esfera no Mercado Livre e criei esse objeto que encaixa a esfera, tá? Porém, ele ficou um pouco errado, não coube a segunda camada, mas ficou como um protótipo. Então, aqui já tenho o mais ou menos quantos milímetros, eu consigo colocar meu nome, isso foi criado nesse outro programa, tá? Isso aqui, uma imagem de um fêmur, aquele fêmur que eu mostrei, essa é só a parte distal do fêmur, tá? Ele tinha uma grande deformidade aqui na parte distal, tá bom? Então, isso tudo a gente vai ver em cada aula de cada programa diferente.